Bem-vindos. Hoje é o nosso primeiro dia de aula, não é? Espero que a gente logo volte novamente para a aula presencial, para a gente poder conversar, para a gente tentar que a nossa vida ela vá voltando ao normal aos poucos, não é? E, pessoal, então a nossa aula de hoje a nossa aula então de história. As aulas elas estão sendo de 30 minutos, então eu tenho 30 minutos para apresentar então o conteúdo, até 2h10, então ainda falta 25 minutos. Eu tenho 25 minutos então para a gente para eu dar minha aula, para vocês tirarem dúvidas, e eu ajudar também a resolver as atividades que serão propostas hoje. A atividade que vocês vão fazerem na minha disciplina, hoje, ela não vai ser pelo livro. Claro que nós vamos utilizar o livro. Hoje a atividade de vocês, ela vai ser a atividade de vocês, pessoal, hoje ela vai ser o quê? A atividade ela vai ser por um aplicativo também que eu estarei utilizando, que é um aplicativo chamado de Google Sala de Aula, ou chamado de Classroom. Não é que vocês, ainda no finalzinho do ano, eu comecei a utilizar e a trabalhar com vocês. Nesse questionário que vou mandar no grupo quando eu terminar minha aula, vocês vão abrirem. Na parte de cima do cabeçalho vai ter então para vocês colocarem o nome e em seguida vocês vão responderem a atividade, as questões abertas, questões de marcar e assinalar, e no final vai dar um clique em enviar. Automaticamente a sua resposta ela vai chegar para mim, ok? Então vai ficar certo assim. A nossa aula vai ser pelo Google Meet, semanalmente, como também nós vamos ter a questão da atividade que é realizada por um aplicativo. Eu não vou pedir para vocês baixarem esse aplicativo. Por quê? Não é porque vai encher muito a memória e tal. Todo mundo já sabe a complicação que é. Enfim, eu vou mandar um link e por esse link é que vocês vão responderem a atividade. Precisa copiar no caderno? Precisa. Porque imagina a gente votar no mês que vem e vocês não terem nada no caderno. Vocês vão copiar apenas a resposta no caderno para confirmarem aquilo que vocês me enviaram. E quando a gente votar no mês que vem, aí eu vou pegar o caderno de vocês e vou verificar para atribuir uma nota. Certo? Então, apenas respostas no caderno. Não precisa me mandar foto. Vocês vão apenas responder pelo aplicativo e colocam o nome. Agora, quem estiver com algum problema em enviar a atividade, aí, pessoal, vocês podem entrar em contato comigo, que eu mando uma foto e vocês mandam de volta para mim, certo? A gente sempre vai dar um jeito de resolver, ok? Pronto, pessoal, então veja aqui, olha, então eu vou colocar aqui um slide, vocês vão ficarem sem me ver, certo? Porque também eu estou gravando a aula para aqueles que não estão podendo assistir no momento, mas então eu vou colocar um slide, vocês não vão me verem, vão ver o slide e vão ouvir a minha voz, certo? Mas qualquer dúvida, vocês abrem o microfone e começam então podem perguntar tranquilamente. O slide que eu vou colocar, eu já coloquei lá no grupo de vocês. Tem alguns que estão dizendo que não tem aplicativo, então realmente não consegue abrir. Eu não consegui abrir não, professor. Não conseguiu? Não. Eita. Vê se eu mando os print, né? Pronto. São esses aqui. Olha, então vamos lá. Se vocês quiserem tirar os prints, certo? Podem tirar. Ok. Bom, pessoal, então vamos lá então falar um pouco hoje do conteúdo de história, que a gente já está um pouquinho atrasados, não é? Faz 2 meses que já começaram as aulas do Estado, então vocês estão um pouquinho atrasados e a gente não pode ficar com muita conversa sem ver conteúdo, não é? Todo mundo sabe disso, infelizmente. E a gente sabe o quanto é necessário e o quanto é importante também. Então, pessoal, o nosso conteúdo do ano passado, a gente vai ter que voltar um pouquinho nele para lembrar o nosso conteúdo que vai ser vivenciado a partir dessa unidade. O conteúdo que vai ser vivenciado nessa unidade é falando sobre a formação das monarquias nacionais ou a formação do que nós chamamos de absolutismo ou antigo regime. Afinal, o que foi isso, pessoal? Nós vamos observar que durante um longo período da nossa história,
nós tivemos um período de 1000 anos chamado de Idade Média. Esse conteúdo ele foi vivenciado ainda em sala de aula no ano passado, que a gente falou que durante 1000 anos da nossa história, entre o século V e o século XV, nós vimos então que existia um período na história chamado de Idade Média. Esse período da Idade Média, a população ela vivia no campo, não havia comércio, não havia moeda, a população, tudo que ela produzia, tudo que ela necessitava, era aquele povo mesmo que produzia a própria roupa, o alimento, os móveis. E a gente vai observar que durante muito tempo quem mandava nessa época eram os senhores de terra, eram os grandes fazendeiros que eram chamados de senhores feudais. Quem eram os senhores feudais? Eram grandes fazendeiros que mandavam em todo o continente europeu. Existia apenas um senhor feudal? Um fazendeiro? Claro que não. Existiam vários fazendeiros que estavam espalhados por todo o continente europeu. Porque na Europa, até o século XV, vamos dizer, até o ano de 1500, ainda não existiam os países da Europa. A França, a Inglaterra, Portugal, a Espanha, a Itália. O que existiam eram grandes fazendas. Então os senhores feudais eram eles que tinham grande poder. E por eles terem grande poder, os senhores feudais mandavam na economia, mandavam na política, mandavam na vida das pessoas e principalmente eram eles que tinham o poder. Nós vamos dizer que haviam senhores feudais que eram mais ricos, que doavam terras, que era o suzerano, e aquele senhor feudal que tinha menos terra, que era menos rico, vamos dizer que ele era chamado de vassalo. Os senhores feudais, eles faziam um acordo entre eles, era um acordo de fidelidade. Um doava terra e o outro recebia. E assim, um deveria proteger ao outro. E a gente vai observar que o senhor feudal ele começou a perder poder em qual período? Com o fim da Idade Média. Nós vamos observar que a sociedade da Europa ela começou a mudar com o renascimento, o surgimento as pessoas passaram a viver na cidade. Nós vamos dizer que as pessoas passaram a utilizar o comércio. Nós vamos ver que também a partir desse momento surgiram a fome, porque os alimentos aumentaram bastante. Nós vamos dizer também surgiu uma doença, a chamada peste negra ou a peste bubônica. E afinal, o que foi essa peste negra, pessoal? Foi uma doença, uma das primeiras pandemias da história, como nós estamos passando hoje. E aquela pandemia, ela matou aproximadamente 300 mil pessoas em 3 anos. A gente vai observar que essa doença, ela era o quê? Veja que na imagem não dá para ver bem, mas vocês podem observar aí que vai ser o quê? Nós temos pessoas com feridas no corpo, e essas feridas que vocês estão vendo aí, eram tumores, que eles tinham uma cor preta. Por isso que naquela época, essa doença que ela era adquirida pelas pulgas dos ratos, que vinham nos navios dos grandes comerciantes, que picavam as pessoas, e assim elas ficavam contaminadas com a peste negra, ou chamada de peste bubônica, porque saíam grandes feridas, ou grandes tumores, que eram chamados de bulbos, e preta, porque deixava ao redor do tumor preto. Então, essa doença era chamada de peste negra ou peste bubônica. Nós vamos observar, então, aí em uma imagem de uma pessoa que está, fantasiada com uma máscara e se parece hoje em dia a gente, né? Veja que naquela época eles utilizavam uma máscara em forma de corvo, ou seja, de um pássaro, para representar que o corvo iria devorar os ratos e assim matava a pulga dos ratos também. Então, era uma forma de relacionar. E a gente vai observar por que eles utilizavam máscaras. Porque também a doença, a gente vai observar que essa doença, ela também era transmitida pela saliva, pela respiração. Durante a Idade Média, a população começou a viver na cidade, o comércio voltou a surgir, as pessoas começaram a passar fome, houve também a doença da peste negra, que matou quase metade da população europeia. Vamos dizer também que surgiu guerra e também houve revoltas. Então a gente vai observar que o senhor feudal, ele começou a perder o seu poder.
Porque agora o senhor feudal vivia na fazenda, ele era um grande fazendeiro, só que a população começou a deixar de viver no campo para voltar a viver na cidade, começou a sobreviver do comércio e não apenas da agricultura, e depois de tudo isso, ainda veio as doenças, a peste negra, né? Veio a Guerra de 100 anos entre a França e a Inglaterra, e também veio a fome e os camponeses que também começaram a se revoltarem e exigirem melhores condições de vida. Então a gente vai observar que quem foi o grande prejudicado com o fim do período da Idade Média no ano de 1500? Foi exatamente quem? Foram os senhores feudais, porque eles começaram a perder o seu poder, porque ninguém queria mais respeitar um fazendeiro que tinha uma mente antiga, que não ajudava ninguém, que queria apenas enriquecer, que não estava preocupado com ninguém. E a partir desse momento que nós vamos observar que os reis que sempre quiseram governar o continente europeu, nós vamos dizer que o rei, ele sempre existiu na Europa, só que ele não tinha mais poder do que os senhores feudais. Então, o que é que vai acontecer? Nesse período, pessoal, para acabar com o poder dos senhores feudais, a gente vai observar o que é que vai acontecer. O rei, ele existia, só que ele não tinha mais poder do que os senhores feudais. Então, o rei, ele pensou, quem é que odeia tanto os senhores feudais quanto o próprio rei? Eram os burgueses, eram os comerciantes, porque os comerciantes eles eram explorados então, porque os comerciantes eles então eram explorados também pelos senhores feudais. Então a gente vai observar que o rei vai se unir com os comerciantes, que eram chamados burgueses, e a partir dessa união é que eles vão se unirem e os reis vão acabarem com o poder de todos os senhores feudais que existiam na Europa. Por isso que a gente vai observar o conteúdo que nós estamos estudando aí, ele é chamado de antigo regime ou de governo absolutista. E o que foi o antigo regime? Foi um período no qual os reis voltaram a governar em vários países da Europa, entre o século XVI e o século XVIII. E a gente vai estudar agora o período em que os reis tiveram tanto poder na Europa que eles eram bem parecidos, então, com uma rainha bem má, que ela é representada pela cor vermelha, em um filme chamado de... Quem é que se lembra dessa rainha, pessoal? Alguém? Abre o microfone aí. Minha gente, ixi, vocês são mais tímidos do que eu. E olha que eu sou uma pessoa tímida, né? Pode repetir de novo, professor, por favor. Nós vamos falar de um período em que os reis, eles assumiram o poder na Europa e juntamente com os comerciantes acabaram com todos os fazendeiros, com todos os senhores feudais que tinham muito poder na Europa, ok? Esse período, os reis, eles vão assumir o poder na Europa, vão voltarem a governar, só que eles vão governarem como pessoas extremamente autoritárias, que ninguém poderia discordar deles. Aí eu perguntei, todo mundo já assistiu o filme que existe uma rainha vermelha. A rainha vermelha, ela é representada em que filme? Alice e o País das Maravilhas? Isso mesmo, parabéns. Alice no País das Maravilhas. Todo mundo então vai se lembrar daquele filme para estudarmos a nossa aula de hoje. Nós vamos estudar mais ou menos aquele período que fala de Alice no País das Maravilhas, que a gente diz, é um filme bestinha. Todo mundo gosta, né? Agora os meninos, aí tem alguns... Eita, tem alguém tentando entrar na aula. Eu vou ter que votar. Deixa eu ver aqui como é que eu voto. Minha gente, o bom é todo mundo entrar na hora marcada, porque não, senão depois, ó como fica, né? Quase acabando a aula. Vocês estão vendo minha tela sendo compartilhada ainda? Estão? Quando sair vocês me avisem, viu? Pronto, pessoal. Olha, então veja aqui. Nós vamos observar então aí
o período em que os reis voltaram a governar o continente europeu. E a gente vai observar qual é o poder que os reis, com a ajuda dos comerciantes, passaram a ter. Nós vamos dizer que eles tinham poder apenas com os reis, acabaram com o poder dos senhores feudais. Nós vamos dizer que eles criaram apenas uma moeda para o local onde eles viviam e eles governavam. Eles também começaram a criar um sistema de peso e medidas, ou seja, a estabelecer o preço dos alimentos. Eles começaram a cobrar impostos sobre a população. Eles criaram um exército e eles também transformaram o quê? Criaram uma língua para o seu território e também criaram uma religião oficial, que naquela época todos os países eram predominantemente católicos, não é? Pelo menos os governados pelos reis, exceto, ou seja, que não era governado, era a Inglaterra, que sempre foi um país predominantemente evangélico. Então, pessoal, a gente vai observar que o rei, ele começou a governar, acabou com o poder dos senhores feudais, e nós vamos estudar um período chamado de Antigo Regime ou Absolutismo. É um período no qual os reis governavam e eles não permitiam que ninguém discordasse deles. Assim como Alice, assim como a Rainha Vermelha de Alice no País das Maravilhas, representa um período que realmente aconteceu na nossa história, no qual o rei, ele tinha um poder nas suas mãos, ele cobrava impostos, ele também estabeleceu uma língua oficial e ele também estabeleceu uma única religião no seu país, onde ninguém poderia discordar dele e todos teriam que seguir. E a gente vai observar, nessa época... Saiu. Oi? Saiu. Saiu? Sim. Obrigado. Deixa eu ver aqui. Voltou? Voltou. Okay. Pronto, pessoal. Olha aqui. Então, a gente vai observar que naquela época, a sociedade, ela vivia principalmente no campo, sobrevivendo da agricultura e da pecuária. Vamos dizer que também existiam ferreiros, comerciantes, carpinteiros e ceramistas. Vamos observar também que existia principalmente uma sociedade muito desigual, onde, por exemplo, naquela época, a sociedade existia 3 grupos sociais. O clero, que era a Igreja Católica, a nobreza, que eram os ricos, e existia o terceiro estado, que era a terceira classe social, que era formado pelos camponeses, pelos comerciantes e também por profissionais liberais, como advogado, médico. Nós vamos dizer que naquela época, além da população viver no campo, a população também ela era extremamente desigual. Por que era uma sociedade desigual? Porque ela privilegiava quem era da Igreja Católica ou quem era rico. E o terceiro estado, que era a terceira classe social, formado pelos camponeses, pelos comerciantes, eles eram o quê? Eram obrigados a pagar impostos e também a trabalharem. E, além disso, eles não poderiam decidir nada na sociedade. Então, a gente vê que a sociedade ela era muito desigual, onde só quem tinha privilégio eram os ricos. E a gente vê aí, então, que eu coloquei uma frase da época, a lei ela não era igual para todos, porque os seres humanos não eram considerados iguais. Então, veja aí que até o século XVIII, onde o período onde os reis governaram a Europa, foi um período extremamente desigual, onde quem era rico tinha privilégios, não pagava impostos, não trabalhava, e quem era pobre é que deveria pagar impostos e também trabalhar. E a gente vai observar então aí que esse período então, chamado de Antigo Regime, é um período onde os reis assumiram o poder na Europa entre o século XVI e o século XVIII. E a gente vai observar quais foram os primeiros países da Europa a se tornarem absolutistas, países governados por reis, e que esses reis não dividiam o poder com ninguém. Nós vamos dizer que foi Portugal, a Espanha, vamos ter a Inglaterra, vamos ver também
a França, ok? Então, pessoal, nesse slide aqui que vocês estão vendo, bem no meio, o que foi, esse período é chamado de Antigo Regime ou de Absolutismo, por quê? Foi um período da história que houve a centralização do poder na mão do rei, ou seja, foi um período onde apenas o rei ele tinha grande poder. E esse período também de Antigo Regime, ele pode ser chamado de absolutista. Por quê? Vai ser o período onde o rei ele tinha poderes sobre tudo e sobre todas as coisas. Nós vamos dizer que ele tinha o poder de julgar uma pessoa, de administrar, de criar leis, de criar um exército. Ou seja, ele tinha poder em mandar em tudo que existia na Europa. E por que eles eram tão autoritários? Porque eles tinham que manter a ordem para eles ficarem no poder. E assim, né, eles começaram então a ficarem muito ricos e poderosos também. Ok? Aqui, pessoal. Oi? Esse slide, o senhor mandou o link no grupo, foi desse slide? Foi. Isso. Uhum. Tá certo. Eu também estou gravando o vídeo. Agora eu não sei se vai dar tempo de eu colocar assim que eu terminar, porque eu tenho a outra turma. Mas eu colocar ainda hoje à tarde, certo? O senhor vai mandar o link do negócio para baixar para fazer a atividade? Eu só mando o link da atividade. Eu não vou mandar vocês baixarem o aplicativo, não. Certo? Para não encher a memória do celular. Quando a pessoa vai entrar, aí fala que não dá para entrar porque não tem um aplicativo. Às vezes, né? Pronto. Então, o aplicativo ele é o Classroom. Vocês baixam, eu vou mandar um link. Aí só precisa clicar nele, vocês vão entrarem na turma do aplicativo. Aí toda semana quando eu colocar a atividade, vai chegar automaticamente a notificação para vocês. Quem quiser baixar... Vai fazer outro para mandar. Pode ser mandado outro ou tem que ser mandado na direção? Hoje ou amanhã, certo? Mas o bom é não deixar acumular, né? Porque senão vai atrapalhar muito vocês, certo? Tá. Pronto, pessoal. Então, todo mundo conseguiu compreender. O período chamado de Antigo Regime, ou Absolutismo, foi o período onde os reis assumiram poder e acabaram com o poder dos fazendeiros, chamados de senhores feudais. O período que nós estamos estudando, os reis, eles eram chamados de absolutistas. Por quê? Porque eles tinham poderes absolutos. Ele mandava em tudo e em todos. Nós vamos dizer que eles criaram uma única moeda para o seu país. Eles criaram uma religião oficial, onde todos tinham que seguir. Eles criaram um exército para lhe defender. Todos deveriam utilizar a mesma língua. E a gente vai observar que foram vários estudiosos daquela época, ou seja, vários escritores, que criaram livros para dizerem o quê? Para, vamos dizer assim, para apoiarem que esse rei e dizendo que realmente eles deveriam ser autoritários para permanecerem no poder. Nós vamos estudar então o pensamento de 4 escritores, Thomas Hobbes, Jacques Bossuet e Nicolau Maquiavel, que são os principais. Nós vamos dizer então que esses homens, eles eram escritores e eles criaram um livro dizendo que o rei, ele deveria ser uma pessoa autoritária, ou seja, uma pessoa que é muito rígida para manter a ordem. O primeiro deles é Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel, ele defendia que o rei, ele deveria ter o poder absoluto. Por que ele deveria ter o poder absoluto? Nós vamos dizer, a gente diz, por exemplo, muitas pessoas dizem que o rei ele tinha um poder ilimitado. Não, ele tinha um poder limitado, porém, ele só respeitava as tradições do seu país. Se não fosse tradição do seu país, ele passava por cima de tudo, certo? Então, a gente vê que é relativo a essa questão de poder limitado ou ilimitado. Ele tinha poderes limitados, mas ele poderia praticamente fazer tudo o que ele quisesse, a não ser passar por cima de um costume do seu país. Nós vamos ter aí, por exemplo, um livro chamado de O Príncipe, de um escritor italiano chamado Maquiavel. Nesse livro, ele afirma que o príncipe ou o rei,
ele deveria fazer tudo para se manter no poder. Por exemplo, nesse livro tem uma frase dele que é assim: os fins justificam os meios. Ou seja, o fim é aquilo que nós queremos para a nossa vida e os meios é o que nós vamos fazer para alcançar. Então ele quis dizer o quê? O rei, para alcançar o que ele deseja, o seu fim, nós vamos dizer que ele tinha que fazer o que fosse possível e o impossível para ficar no poder. Por isso que quando a gente diz uma pessoa, fulano é maquiavélico, antigamente era utilizado como uma pessoa que gosta de estrategista, uma pessoa que gosta de organizar tudo, que gosta de planejar antes de agir. Hoje, quando a gente fala uma pessoa maquiavélica, praticamente a gente vai usar um sentido que negativo. A gente vai dizer que essa pessoa é trambiqueira. É uma pessoa que não tem escrúpulo. Ela faz de tudo para ficar no poder, não é? Ela faz de tudo porque ela quer alcançar algo. Passa por cima de tudo, humilha todas as pessoas e assim por diante. Ok? Nós temos aí Jean Bodin e Jacques Bossuet. Nós temos dois pensadores que também criaram livros e eles defendiam que o rei ele tinha um caráter divino. Ou seja, do século XV até o século XVIII, lá no continente europeu, as pessoas diziam o quê? Que o rei ele era um representante de Deus na terra. Olha só que barbaridade. E a gente vai dizer então, por ele ser um representante de Deus na terra, ele não poderia ser questionado. Ninguém poderia questionar o rei. E por último, nós vamos ter aqui, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, ele vai dizer que o homem é o lobo do próprio homem. Ou seja, nós seres humanos sempre vamos tentar fazer o quê? Sempre vamos ficar tentando se mostrar melhor do que o outro. Vamos sempre pensar nos nossos objetivos. E a gente vai dizer que para que a sociedade ela não se torne uma grande bagunça, é importante que seja feito um acordo entre o rei e o povo, para que o rei, ele então organize a sociedade e se ele não for uma pessoa boa, os súditos, ou seja, o povo de um determinado país, pode retirá-lo. Mas ele vai dizer no pensamento de Thomas Hobbes, ele vai dizer o quê? Se a sociedade é uma grande bagunça, a população ela deve pegar o seu poder e deve entregar principalmente a um rei que seja forte e capaz de colocar ordem para que a sociedade ela não venha a se tornar uma grande bagunça. Ok? Pronto, pessoal, já estamos finalizando, viu? Olha, só para a gente finalizar. Esses reis que eram extremamente autoritários, que eram absolutistas, nós vamos dizer então que ele fez o quê? Ele criou uma economia e essa economia ela dizia o quê? Que tudo seria controlado por ele. Nós vamos ver que nessa economia ela era chamada de mercantilismo. Por que essa economia seria chamada de mercantilismo? Seria uma economia onde tudo que era produzido, que era vendido, a gente vai dizer então, pessoal, que durante esse período nós vamos ter uma economia onde tudo que era produzido dependia da vontade do rei. Nós vamos dizer que essa economia era chamada de mercantilismo, porque era uma economia que ela precisava principalmente baseada no comércio. E ela tinha três princípios, três objetivos. O primeiro era o metalismo. E esse metalismo ele dizia o quê? Quanto mais ouro um país tivesse, mais rico ele seria. Uma balança comercial favorável, ou seja, um país para ele ser rico, ele deve vender mais do que comprar, senão a pessoa vai se endividar. O protecionismo ele vai ser o quê? O protecionismo é um país que ele deve proteger o que é produzido no seu país e impedir com que outras pessoas comprem produtos importados. Por que
é que o real, ele é mais barato que o dólar. Ou porque um celular da Samsung, ele é mais barato que um da Apple. Imagine se o nosso dinheiro, ele tivesse o mesmo valor que o dólar. Nós deixaremos de comprar um celular da Apple, um iPhone, para comprar um celular que a gente utiliza aqui? Não, não é? Eu mesmo não deixaria, não é mesmo não tendo um, mas eu sei que tem uma ótima qualidade. Ou então deixaria de comprar um notebook da Apple, não é, que é muito bom, para comprar um notebook da Samsung, como eu tenho? Não deixaria. Por isso que isso é chamado de protecionismo. É necessário valorizar o que é produzido no seu país para que as pessoas não comprem o que é de outro país. Então, por isso que existe diferença de dinheiro, do valor de dinheiro de um país para outro. E vamos ter também o colonialismo, ou seja, que eles deveriam também conquistarem outros territórios além do seu território. E foi nesse período que a Europa, como Portugal e Espanha, começaram a conquistar a América e a Ásia. Ok? Dúvidas?